Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo é num lugar assim um pouco diferente. Na verdade, eu faço o vídeo com as mãos, geralmente nesse cantinho, mas quando eu vou aparecer, eu apareço num outro lado do quarto. E agora eu resolvi fazer essa experiência, né, de botar aqui, de botar uma cadeira aqui e falar com vocês dessa parte da bancada. Não reparem a obra de arte do meu filho que está aparecendo aqui, ó. Foi o meu filho que riscou minha parede, eu tenho que pintar novamente. Bom, de qualquer forma, me falem aí se vocês gostaram desse espaço, porque aqui tem a bancada, eu consigo colocar os perfumes e tal. E outra, está um calor, gente, aqui. Um calor na minha cidade, que não é um calor de outono. Não sei se é por conta dessa laninha que estão falando que está vindo com força total, mas está muito quente. Está muito calor. Para mês de maio está muito calor, tá? Então, o que, que eu fiz? Eu comprei um microfone que eu estou vendo se vai funcionar. Eu não sei se eu mexi direito, eu sou péssima com tecnologia, gente. E liguei o ar. Então, vamos ver se a minha voz vai sair bacana, tá? Melhor do que o celular em si. E se não vai sair o ruído do ar-condicionado, porque eu tive que ligar, gente, porque tá um outono muito atípico. Nessa época do ano, geralmente já tá mais fresco, tá? Mas tá bem quente. E qual é o tema de hoje, gente? O tema de hoje é um tema comparativo. Eu tô um pouquinho rouca ainda, gente. De vez em quando eu vou beber um pouquinho d'água nesse meu copo do Aquarrio. Assim já há um tempão, gente. Já tá com minha sinusite, enfim. Começou com uma gripe e já tá com minha sinusite. E aí, o que que acontece? Eu comprei um perfume que foi lançamento, acho que de 2025. E ele tem dois irmãozinhos anteriores, né? Quando eu comprei ele, senti o cheiro, tá? Eu fui ler sobre notas, porque eu sempre faço isso, fui ler sobre notas, fui ver se o que eu estava sentindo fazia sentido, né? E comecei a fazer um comparativo aqui com os outros irmãozinhos dele. Pois bem, eu trouxe a versão, deixa eu mostrar dentro da caixa, a última, que foi de 2025, que é o Jardim de Grace. Eu acho que é Sauge Blanche, eu acho que é isso, que é Sálvia Branca em português, tá? E anteriormente, 2022, se eu não me engano, tinha sido lançada, ou 2020, não, 2022, o primeiro, né, que é o que deu origem a esses flancas, que é o Jardim de Grace. Todos eles são da OUI, que é uma linha premium, digamos assim, da O Boticário, tá? E depois desse Jardim de Grace, veio o Jardim de Grace Rosé, que tem essa caixinha. Todas as caixinhas são padronizadas, o que muda é a cor. O primeiro, de 2022, é um verde clarinho, clarinho, quase branco, gente. Quase branco, tá? Depois veio o Jardim de Grace Rosé, que é um rosa bem clarinho, e agora veio o Jardim de Grace Sauge Blanche, que é um verde um pouquinho mais escuro, mas ainda é um verde água, tá? É um verde claro. E aí, gente, fazendo um comparativo dessa linha, o que a gente pode ter de percepção semelhante, tá? Não é resenha, assim, não vou falar sobre notas, fixação. Quer dizer, posso falar um pouco sobre fixação e tudo mais, mas assim, não vou me aprofundar em nenhuma delas. É só mesmo para a gente ter uma ideia do que significa essa linha. Se vocês acham que vale a pena ou não ter os três, ou ter um só, em qual investir que seja mais parecido com o seu gosto olfativo, enfim, tá? É uma resenha comparativa, tá? E aí, o que eu posso dizer para vocês? Quando eu comprei esse daqui, que é o Oui Jardim de Grace, deixa eu pegar o frasco. Esse aqui, gente, eu não sei se agora tá vendendo com borrifador, mas quando eu comprei não tinha, tá? Muito gostoso. Quer dizer, pro meu gosto, né? Quando eu comprei esse daqui, na hora, me remeteu àquelas fragrâncias cítricas aromáticas. Inclusive, ele é classificado como cítrico aromático, tá? Mais vintage, né? Então, assim, não são iguais, mas assim, tem uma pegada de aqua fresca, tem uma pegada daquela colônia, que eu esqueci o nome, que é um número bem clássica, bem antiga. Eu vou deixar aí na hora da edição, eu coloco a foto para vocês. E aí,
na hora me remeteu a essas fragrâncias mais clássicas, tá? Que tem esse cítrico e esse aromático. Ela é classificada como uma fragrância cítrica aromática compartilhável, tá? E é super compartilhável mesmo. E eu tenho certeza que tem gente que vai achar mais masculina do que feminina. Eu acho compartilhável, porque eu super uso. Tem assim, principalmente quando você passa, como não tem borrifador, a experiência para mim é diferente, tá? Mas assim que você passa ela, você sente essa fragrância na pele, você sente muito um cítrico, não só de limão, um cítrico de bergamota, cítrico de frutas amarelas também, frutas laranjas, tá? E logo depois que passa essa citricidade da fruta, quer dizer, não passa a citricidade, mas passa essa coisa mais pungente da fruta cítrica, você começa a sentir uma pegada muito forte de uma floralidade que vai por esse caminho mais fresco, tá? Eu sinto muito, gente, muito, muito, muito Neroli. Muito Neroli aqui. Então, para você gostar dessa fragrância, você tem que gostar de uma fragrância cítrica aromática compartilhável, que vai nessa pegada de fresco com Neroli. Cítrico, que tem essa saída cítrica, que tem essa citricidade, que tem bastante Neroli como floralidade. Eu adoro. Eu me encanto por essas fragrâncias. Então, assim, mesmo sabendo que ela não é uma bomba, porque essas fragrâncias, elas geralmente não são bombásticas, né, nessa pegada. Apesar de ser um Eau de Parfum, tá? Mesmo sabendo que eles não são bomba, eu amei e comprei. Comprei no Blind, todas elas, né? Pois bem, o que eu posso falar sobre fixação? Tem uma fixação boa na minha pele. Depende, se eu tivesse muito suada, porque eu geralmente uso no calor. Minha cidade é quente. Aí, se tiver muito calor, geralmente dura umas 6 horas na minha pele, o que é esperado de uma colônia e não de uma eau de parfum. Se eu não estiver me movimentando, suando e tal, dura até mais. Dura 7 horas, até um pouco mais, tá? Levando em consideração que a minha pele fixa bem os perfumes. Eu não tenho muito problema de fixação nelas. Pois bem, comprei, gostei. Aí, eu fiquei sabendo, né? Acho que em 2023 ou 2024, não lembro, que a OI tinha lançado a versão Rose, que também é compartilhável, tá? Mas é rosada. E vem com borrifador, o que eu já amei. Vou passar aqui pra vocês, pra falar pra vocês. Gente, ela ganhou o meu coração, assim. Eu amo rosas. E aqui, nessa fragrância, deixa eu mostrar o frasco pra vocês, o borrifador. Bem legal. A tampa de plástico, boba, mas fecha bem, ó. Tá? E vem aqui escrito Jardim de Graça. Ah, como eu falei pra vocês, a identidade visual, tanto da caixa quanto do que tá aqui, desse adesivo, é igual em todos eles. Só muda mesmo a tonalidade e o título, né? Que um é Jardim de Graça, Jardim de Graça Rose e outro Jardim de Graça Saus Blanche. Pois bem, quando eu borrifei, eu senti, gente, sabe aquela rosa orvalhada, fresca, sabe? É aquele perfume que ele tá sendo dito como compartilhável, mas eu acho ele mais feminino. É óbvio que homens podem usar, porque não é uma fragrância doce, né, que geralmente os homens se incomodam mais de usar. Não, é uma fragrância orvalhada, almiscarada, fresca. Mas eu penso que é mais pelo caminho feminino essa fragrância. Bem rosada. Tem frésia, tem peônia, tem rosa. Ela é bem rosada. Ela vai muito, gente, na vibe daquelas fragrâncias rosadas, almiscaradas, orvalhadas, como, por exemplo, Jardim de Rose, da Mahogany, da Granado, aquela rosa Damascena, também fresca, orvalhada, sabe? Então vai muito nessa pegada de fragrância. Se é o tipo de fragrância que você curte, essa com certeza vai ser uma que não vai te agradar, que não vai te desagradar. E aí, como é que eu falo? O que eu penso sobre a performance dela? Eu achei que a performance dela foi um pouquinho menor do que a da primeira. Não sei se foi porque às vezes que eu usei pouco, inclusive, tem que usar mais. Nas vezes que eu usei, eu passei com a mão, joguei assim, então joguei muita quantidade, até porque eu não sei, gente, me enrolo na hora de passar assim, sem o borrifador, tô até pensando em trocar de frasco.
Ou talvez comprar um borrifador para essa aqui, para essa Jardin de Grace, né, a primeira. Mas quando eu usei o Jardin de Grace Rose, eu senti ela menos, senti ela fixar menos. Elas não são fragrâncias que projetam, tá, gente? São fragrâncias que te envelopam, que te deixam sentindo ali aquele cheirinho. Quem se aproximar de você para te cumprimentar, ou sentar do seu lado, chegar mais perto, vai sentir, mas você não vai deixar rastro, não vai ser aquela fragrância de realmente você passar e a pessoa sentir, né? Não vai ser. Elas são fragrâncias mais intimistas. E eu achei que essa daqui fixou um pouquinho menos na minha pele, tá? Mas ainda assim ganhou o meu coração, porque eu amo fragrâncias nessa pegada, tá? Então, ela vai nesse caminho rosado, totalmente diferente da primeira, totalmente. Aí, ano passado, 2025, me vem a Boticário e lança a Ouai Jardin de Grace Sauge Blanche. Que é, gente... Ai. Então, eu vi muita gente falando mal dessa fragrância, falando que não gostou, que é salva. Por que acontece? Essa daqui, ela também é uma fragrância cítrica aromática compartilhável, assim como a primeira. Tem notas diferentes nelas, é óbvio, não são iguais, né? Mas elas vão no mesmo caminho olfativo. O que mais diferencia uma da outra em relação a notas é a presença da sálvia branca nessa daqui. E aí eu fiquei muito curiosa. Como assim, sálvia branca? Eu nunca senti esse cheiro. Aí eu até ouvi algumas pessoas falando que não gostaram, que a sálvia fica muito forte e tudo mais, babá. E eu fiquei, compro ou não compro? Compro ou não compro? Compro ou não compro? O que aconteceu? Comprei. Acabei me rendendo. É que eu tô com outro perfume, gente. Por isso que eu tô me cheirando assim. Que eu fiz uns testes. Ai, gente. Olha, eu tô com o nariz entupido, mas... eu amei. Eu amei essa fragrância, gente. Eu amei. Eu amo a Jardin de Grace Rose. Só que eu tenho perfumes que vão na mesma vibe. Esse aqui, gente, eu achei um cítrico aromático, ou seja, tem outras fragrâncias nessa mesma pegada, mas eu achei um quê diferente nele, sabe? Então, assim, não consegui associá-lo a outras fragrâncias, tá? Ele tem uma saída cítrica, só que na saída já tem sálvia, tá? Já sinto a sálvia aqui, inexplicavelmente, porque eu não sei te explicar qual é o cheiro da sálvia, mas eu consigo sentir. E vai secando, e vai ficando mais cítrico na minha pele, tá? E aqui eu sinto um cítrico mais puxado pro limão, mais do que essa primeira versão aqui, que eu sinto um cítrico também alaranjado. Essa aqui é o rosé. Aqui, eu sinto essa daqui até um pouquinho apimentadinha, essa Jardin de Grace, a tradicional. Ai, gente, que delícia. O que eu posso dizer para vocês? A Jardin de Grace Rose é para você que gosta de fragrâncias rosadas, almiscaradas, orvalhadas. Já a Jardin de Grace tradicional e a Jardin de Grace Sauge Blanche são duas fragrâncias cítricas aromáticas compartilháveis. Ou seja, vocês precisam gostar da pegada de fragrâncias cítricas aromáticas, aquele tipo que dá para ser usado tanto por homens quanto para mulheres, ou seja, não é super feminina, entre aspas, né? A gente sabe que na perfumaria não tem gênero, mas só para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Não tem dulçor, então se você não gosta desse tipo de fragrância, corre. Se você também não gosta daquele tipo de fragrância que não tem uma projeção expansiva, corra, de test 3, inclusive, tá? Agora, se você gosta de fragrâncias nesse estilo, que vão mais pro lado do elegante, aquela coisa mais comfort, mais você com você mesmo, sabe? E pessoas ao seu redor vão sentir, vão falar, nossa, como ela tá cheirosa, mas tá discreta. Aí vocês vão curtir as 3 fragrâncias. Levando em consideração que, no caso da Jardin de Grace Rose, você tem que gostar da fragrância rosa orvalhada e
No caso dessas outras duas, você tem que gostar de cítricos aromáticos compartilhados, tá? E aí, qual seria então a diferença entre essas duas? O que eu achei, gente? Quando eu comprei a primeira, eu falei para vocês que me lembrou fragrâncias que eu já tenho aqui. Fragrâncias que me lembram até colônias mais vintage, sabe? Que são mais cítricas aromáticas nessa pegada. Já a outra, que é a Sauge Blanche, ela é como se fosse uma modernização da fragrância original. É como se tivesse pego aquela fragrância que traz aquele cheiro aromático, cítrico, mais noventista, tá? Que é mais do que você sente, não é igual, mas assim, é o que mais vai na vibe de um aqua fresca da Boticário, tá? E tivesse renovado depois, em seguida, para trazer esse cheiro que é menos, que me lembra menos uma fragrância vintage. Então, se você tem problemas com fragrâncias que te lembram perfumes mais datados, mais vintage, né? Mas gosta de perfumes cítricos, aromáticos, vale a pena experimentar a Sauge Blanche, tá? Até porque dizem que na pele de algumas pessoas é melhor experimentar, porque tem gente que falou que a salva ficou muito forte, incômoda e tudo mais. Então é bom experimentar, tá? Mas na minha pele não ficou, tá? Agora, se você gosta daquela fragrância cítrica, aromática, que te lembra aquela colônia tradicional lá, que eu vou botar um nome para vocês que eu esqueci, que é um número, o nome, então, aí você vai na primeira, que ela é tão vintage que ela nem veio com o borrifador, tá? Eu acho que é a proposta dele mesmo. E se você gosta de rosas orvalhadas, como eu disse, vai nessa daqui. E se você gosta de todas, aí vocês fiquem à vontade para comprar todas. Lembrando que não são fragrâncias baratas, são fragrâncias que têm um desempenho moderado, até por conta do estilo da fragrância. Não são aguinhas de chuchu, mas são moderadas, tá? Então eu acho que se vocês tiverem interesse se vocês gostam desse tipo de fragrância, conheçam para ver se realmente para vocês o custo-benefício é válido. Para mim foi, porque eu sou amante da perfumaria, sou apaixonada pela perfumaria e, enfim, são perfumes que eu gosto, são estilos que eu gosto, tá? Então, para mim, foi importante tê-las, eu gosto, vou usá-las e tá ótimo. Mas vale a pena conhecer antes para ver se realmente vai valer a pena para vocês também, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Se curtiram, deixem um like, comentem aí o que vocês acharam dessas fragrâncias, se vocês estão na expectativa de conhecer, se vocês já têm. Aí vocês coloquem as percepções de vocês que eu vou adorar bater esse papo com vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.